O governo Lula decidiu retirar de forma definitiva o embaixador do Brasil em Israel. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira. Frederico Meyer havia retornado a Israel na sexta-feira, depois de 3 meses fora do país. Em fevereiro, o embaixador foi chamado de volta ao Brasil depois de ouvir queixas públicas sobre a fala de Lula a respeito das ações de Israel em Gaza. A partir de agora, então, Meyer vai exercer o cargo de representante especial do Brasil junto à Conferência do Desarmamento em Genebra, na Suíça. Carlo Cauty, muito boa noite. Começamos com você aí, essa rodada, essa notícia saiu hoje então no Diário Oficial, a retirada aí do embaixador do Brasil em Israel. Qual é a sua análise desse gesto diplomático aí do governo brasileiro de remover o embaixador? Pois é, Paula, a análise é que quem manda na diplomacia brasileira é cada vez mais o Celso Amorim, que tinha antecipado essa decisão. Muito boa noite, Paula, boa noite, mestre Augusto Nunes, boa noite, Silvio, boa noite, Ana, boa noite a você que está seguindo a gente. Essa decisão tinha sido antecipada pela verdadeira alma parda, eminência parda do governo Lula na diplomacia, na política externa, que é o Celso Amorim, que tem um verdadeiro ódio em relação a Israel, assim como um verdadeiro ódio em relação aos Estados Unidos, à União Europeia também, e a todas as democracias que fazem parte do Ocidente. E tem uma paixão zero dissimulada para as ditaduras, para autocracias, como no caso da Rússia, onde ele foi agora há pouco, visitou a Rússia poucos dias atrás e não teve uma palavra de condenação pela invasão da Ucrânia, morre de paixão pela China, mas também por ditaduras mais próximas da gente, como Cuba, Venezuela, que hoje humilhou também o governo brasileiro, porque o Maduro não vai querer observadores internacionais da União Europeia, a Coreia do Norte. Então, quem está decidindo a política externa do Brasil hoje não é o Lula, mas é o Celso Amorim, está orientando a política externa brasileira cada vez mais para um lado obscuro da história, para o lado errado da história. Hoje o Brasil tem relações diplomáticas e embaixadores com todas as principais ditaduras do mundo, sem vergonha alguma. Tem até uma embaixada na Coreia do Norte, tem embaixada em Cuba, tem embaixada na Venezuela, tem embaixada na Síria, com Bashar al-Assad, que massacrou o seu povo, Síria que faz fronteira com Israel, por sinal, tem embaixada em todos os piores regimes do Oriente Médio, mas não tem embaixador em Israel. Um sinal de que o Brasil prefere ter laços diplomáticos, relações políticas com a escória da política internacional e não com a única democracia do Oriente Médio, que é o Estado de Israel. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Agora com essa iniciativa, com essa decisão aí do governo brasileiro, o comando da embaixada no Brasil em Israel vai ficar então com o encarregado de negócios, o ministro conselheiro Fábio Farias. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Cauty. Boa noite, Silvio. Boa noite, meu mestre Augusto Nunes. E muito boa noite à nossa querida audiência. É isso que o Cauty trouxe, não é, Paula? O Brasil de 2024, o Brasil no comando do PT está do lado errado da história. Eu escrevi um artigo recentemente aqui na Oeste dizendo o Brasil na vala da história, e é exatamente isso. Hoje perdemos a conexão com a Ana, então enquanto a gente restabelece o contato, vou jogar aqui para Silvio Navarro, hoje conosco no telão. Muito boa noite, Silvio, quero ouvi-lo aí sobre essa decisão do governo brasileiro, então, de retirar o embaixador do Brasil de Israel. Boa noite. Boa noite, Paula, querida. Fica aqui já um beijo para Ana, um abraço para meu irmão Augusto Nunes e para o meu amigo Carlo Cauty. Eu acho que o Cauty trouxe um resumo preciso e a Ana seguia pelo fio correto. O Brasil está do lado errado na história. Paula, pense numa seguinte situação. O presidente brasileiro é persona non grata em Israel, porque o Brasil conseguiu, de uma forma absolutamente absurda, se colocar do lado errado da história. Basta. Ponto. O Brasil está do lado de países que apoiam o terrorismo do Hamas. O Hamas não tem absolutamente nada a ver com a causa palestina, que é legítima, que pode ser debatida em qualquer fórum,
Não há nenhum problema com isso. Mas o Hamas é um grupo terrorista que sequestrou e assassinou judeus. Hoje, Israel, uma ilha democrática naquele pedaço de planeta, luta pela sua segunda sobrevivência, pela sua segunda independência, para ser mais preciso. E nós temos um governo que colocou o Brasil numa situação de anão diplomático. O Caute trouxe o Celso Amorim. Eu acho que a gente tem aqui, a nossa produção consegue colocar o livro que o Celso Amorim prefaciou recentemente. É um livro sobre a diplomacia do Hamas, um grupo que lança mísseis, a construção da política externa do Hamas. Então, eu acho que está tudo dito, está tudo colocado. O Brasil, infelizmente, vai ficar do lado errado nessa história. Deixa eu voltar para a Ana para ela concluir o raciocínio. Vamos lá, Ana. Bom, a internet instável aqui, Paula. Peço perdão aos nossos espectadores e ouvintes. Paula, é isso, eu estava ouvindo vocês. É o Brasil do lado errado da história, né? É o Brasil do lado daqueles membros do eixo do mal que promovem barbáries, né? Terrorismo, financiam grupos terroristas como o Hezbollah, né? Como o Hamas, que membros, né, desse eixo do mal que odeiam o Ocidente, odeiam a liberdade do Ocidente, tentam, de qualquer maneira, implodir esses pilares da liberdade no Ocidente. Só lembrando, Paula, quando nós tivemos a tragédia de Brumadinho, por exemplo, Israel foi o primeiro país a mobilizar ajuda e mandar ajuda para os brasileiros, para os mineiros, para Brumadinho, com equipes de resgate, enfim, todo um equipamento, tecnologia avançada para absolutamente tudo que precisava ser feito ali na região. E agora, diante dessa tragédia no Rio Grande do Sul, quais os amigos do Lula que mandaram alguma ajuda? Irã, Rússia, Coreia do Norte, China, Cuba, Venezuela, absolutamente ninguém. Ou seja, são membros, como eu mencionei, do eixo do mal que se autopromovem o tempo todo e que alimentam a ditadura e a barbárie uns dos outros. Eles não estão preocupados com o que está acontecendo no mundo, com a liberdade no mundo, com a liberdade no Brasil e, infelizmente, o governo do PT, o Brasil, desde 1º de janeiro de 2023, está com essa gente no mundo. Augusto Nunes, muito boa noite. Frederico Meyer agora foi enviado à Suíça, vai representar o Brasil na Conferência do Desarmamento. Boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Carlo Caute, meu irmão Silvio, Ana, minha parceira querida. Boa noite a você que nos acompanha. Mas o que se pode esperar de uma política externa conduzida pelo nosso pintacilgo do Planalto? Já contei a história do meu voo ao lado dele, né? A gente viaja de pijaminha, pantufa, né? Não bebe champanhe, toma leite. E aí fica se movendo entre terroristas. Ele só pode agir como um pusilânime, aí, que gosta sempre do lado errado. Ele é uma referência para mim há muitos anos. Ele escolhe um lado, eu escolho outro. Eu estou sempre certo. Porque é a política externa da canalice mesmo. O Caute lembrou muito bem. O Brasil é um dos poucos países que tem embaixador na Coreia. O Brasil transformou sempre no governo Lula e com o Celso Amorim dando as cartas, transformou a embaixada do Brasil em Honduras na pensão do Zelaya, aquele sujeito que tinha um chapéu sem a cabeça embaixo, né, e cérebro, não tinha, e o sujeito ficou morando lá com mais 40 cabos eleitorais, e a mulher, que depois se elegeu presidente, né, a mulher do Zelaya, e era na pensão do Brasil. Aquilo lá, ele ficou na embaixada um tempão até que foi embora por falta de apoio, porque tinha sido deposto legalmente pelo Congresso e com o endosso de uma Corte Suprema séria.
Então quem faz isso faz qualquer negócio. O Lula acaba de se referir, há poucos dias ele fez isso, à morte do quarto brasileiro executado pelo Hamas. Ele é a favor do Hamas contra Israel, ele reconhece a existência da Palestina, mas fica a favor da Rússia, não reconhece a autonomia, a soberania, né, do governo da Ucrânia, e ignora deliberadamente que os territórios cobiçados pela Rússia ou já confiscados pertencem à Ucrânia, são ucranianos. Ele é a favor do governo dos ayatolás e acha que é choradeira de perdedor qualquer manifestação da oposição iraniana. Ele lamenta a morte do carniceiro de Teherã, o presidente que morreu aí nesse acidente com um helicóptero que caiu lá no país próximo, não me lembro agora o território. Certamente estava costurando algum acordo entre bandidos. O Lula manteve em Brasília um embaixador das Farc enquanto foi presidente. A Dilma Rousseff transformou a Granja do Torto numa pensão do Raul Castro. Isso é o Brasil, essas são as relações do Brasil. O Lula chamou de irmão, meu líder, meu irmão, meu amigo, o Muammar Gaddafi. Então, a retirada do embaixador brasileiro em Israel é só mais uma prova de que a política externa brasileira está ao lado dos bandidos, dos terroristas e dos ladrões.